Top 5, semana 14 da NFL. Oh, hello, bola! Grande abraço a todos queridíssimos e engraçadinhos aí da NFL Brasil. Várias coisas acontecendo nessa semana 14, né? Algumas coisas boas, algumas coisas ruins, alguns jogadores se machucando. Terminou com um Monday Night Football bem estranho lá em LA. A gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho, mas o meu top 5 começa com Josh Allen e o Buffalo Bills conseguindo uma grande vitória contra o Cincinnati Bengals. Cara, quando o negócio dá errado, é só ligar 0800 Josh Allen, que parece que as coisas começam a mudar. Tinha tudo pra dar Cincinnati nesse jogo. O Cincinnati, que é um algoz aí do Buffalo Bills, tá? Já venceu jogos no passado em temporada regular, venceu o Buffalo Bills nos playoffs em Buffalo alguns anos atrás por 27-10. O Joe Burrow voltou com tudo na semana passada contra os Ravens, uma vitória por 18 pontos fora de casa, e por boa parte dessa partida, o Cincinnati Bengals estava na frente. Aí que você precisa da personalidade do seu melhor jogador, do seu quarterback, do seu líder, para você poder vencer esse tipo de jogo. E o Buffalo Bills anotou 3 touchdowns nos últimos 7 minutos e 33 segundos. Óbvio que a jogada da partida, não sei se é a jogada da partida, mas foi talvez, cara. A interceptação do Benford, né? Tava 28-25 para Cincinnati, 5 minutos aproximadamente no relógio. Christian Benford, pela segunda semana consecutiva, conseguiu um turnover retornado para touchdown. Dessa vez foi uma interceptação, e foram 2 interceptações do Joe Burrow na reta final da partida. Óbvio que isso pesou. Mas o Josh Allen correndo para um touchdown de 40 jardas, convertendo uma terceira para 15 na reta final com o seu time na frente, né? Numa terceira para 15, ia devolver a bola para Cincinnati. Cincinnati ia vencer esse jogo, cara. Tivesse a bola de novo. Josh Allen foi lá e correu 17 jardas numa terceira para 15 para garantir a vitória dos Bills. Então é uma vitória até parecida com aquela que a gente viu na semana 1, né? Quando os Bills venceram os Ravens, estavam perdendo por 15 pontos aí no quarto período e conseguiram a virada com o Josh Allen sendo o grande protagonista. Quando você tem esse tipo de jogador, você tem chances, né? Então, parabéns aí pro Buffalo Bills, e o Josh Allen realmente foi incrível. Mas 3 touchdowns. Foi num período de menos de 5 minutos que os Bills anotaram 3 touchdowns. A energia lá em Buffalo realmente é diferente, e o Allen deu o que falar, basicamente eliminando o Cincinnati, né? Cincinnati vai ter que vencer os últimos 4 jogos, ainda teria uma chance de vencer a divisão com 8 vitórias, mas esse era o jogo que Cincinnati precisava, porque eu sinceramente acho que um vencedor da divisão norte da AFC esse ano vai terminar com 9 vitórias, e o Buffalo Bills ainda tem uma chance remota de vencer a divisão. Ainda tem um jogo contra o New England Patriots, tem 2 derrotas a mais. Se vencer o New England, aí o negócio ficaria bem mais apertado. Meu segundo destaque vai para a derrota do Kansas City Chiefs contra Houston. Grande vitória dos Texans. O time começou 3-5, agora tá 8-5. Mas a derrota, dos Chiefs garante que Kansas City não vai vencer a divisão oeste da AFC pelo 10º ano consecutivo. E com 6 vitórias em 13 jogos, a caminhada dos Chiefs até a pós-temporada começa com 4 vitórias consecutivas aqui para terminar o ano. E vai precisar de ajuda também. Então a situação tá terrível. E o que me impressionou nesse jogo foi a forma que Kansas City perdeu. E não desmerecendo aqui Houston, a defesa de Houston é simplesmente espetacular, mas não foi um grande desempenho ofensivo aí do Houston Texans, e os 2 quarterbacks tiveram aproveitamento abaixo de 50%. Mas o que me chamou a atenção foi que os grandes protagonistas do passado tiveram falhas aí no quarto período. Eu começo com o Andy Reid. Por quê? Porque estava 10-0 para Houston. Kansas City roubou o momentum do jogo com 10 pontos no terceiro período. A defesa estava voando, o ataque de Houston não estava fazendo absolutamente nada.
não era uma situação para você arriscar quartas descidas no ataque. Especialmente quando você está no seu lado do campo, né? Você não está no lado do Houston. Então, o que acontece? O Kansas City Chiefs arriscou uma quarta para 1 jarda, lá na linha de 31 jardas, e depois arriscou uma quarta para 4, também perto da linha de 40. Olha só isso daqui. É a primeira vez na carreira do Andy Reid, eu sei que ele tem sido agressivo em quartas descidas nessa temporada e com muito sucesso, mas é a primeira vez na carreira do Andy Reid que ele arrisca uma quarta descida dentro de sua própria linha de 40 jardas, com o jogo empatado no quarto período ou prorrogação. É a primeira vez. Não era uma partida para você arriscar a quarta descida, porque a defesa de Houston estava voando e a sua defesa estava jogando bem também. Se o outro time estivesse ameaçando constantemente, né? Que se a gente devolver a bola aqui, a gente vai perder o jogo. Daria para entender, mas não era o caso. Andy Reid, que geralmente brilha, que é um dos melhores treinadores da história da NFL, errou muito ao arriscar aqui 2 vezes. Dito isso, na quarta para 4, teve um drop do Rashee Rice, um de 5 drops de Kansas City. Né? Assim, Noah Gray, Rashee Rice, Travis Kelce, na reta final da partida. Outro protagonista aqui do passado, que vacilou, que teve 2 drops e teve um chave que virou uma interceptação e logo na sequência, Houston chutou um field goal para ampliar para 2 posses de bola e garantir a sua vitória. Eu olho nos números do Patrick Mahomes e é fácil a gente olhar nos números e falar assim, nossa, o Patrick Mahomes perdeu o jogo, 14 de 33, 42% de acerto nos passes, a pior marca de sua carreira. Teve uma sequência de 10 passes incompletos, que foi também a pior marca de sua carreira, né? 3 interceptações, nenhum touchdown, QBR de 19,7, que foi o terceiro pior da carreira. A gente olha nesses números e a gente fala assim, cara, o grande culpado da derrota é o Patrick Mahomes. Se você assistiu o jogo, desculpa, não foi o caso, né? Eu já falei dos drops, ele estava sem o seu left tackle titular, seu right tackle titular, seu right guard, contra uma defesa que estava colocando pressão nele o jogo inteiro, os recebedores não conseguiam qualquer separação, o jogo terrestre não funcionou, Isaiah Pacheco e Kareem Hunt, cada um teve 30 jardas terrestres, o Patrick Mahomes foi lá e correu para 59 jardas. Para mim, ele fez o possível. Ele fez o possível. As 2 interceptações que foram culpa dele, uma foi basicamente um punt, que ele jogou a bola em profundidade, não ia acontecer nada naquela campanha, a bola foi interceptada, não foi uma decisão boa, mas não foi uma jogada tão prejudicial assim. A outra foi uma interceptação ruim, uma marcação acirrada, um quarterback forçando o passe, né, no desespero, porque ninguém se livra da marcação, mas foi uma decisão equivocada aí do Mahomes. Houston não conseguiu fazer nada com a bola logo na sequência. E aí a última interceptação foi por causa do drop do Travis Kelce. Então, para mim, eu estava vendo um jogador desesperado, sem seus wide receivers se livrando da marcação, sem muita proteção, com sua linha ofensiva totalmente baleada, sem jogo terrestre, fazendo de tudo também, correndo com a bola, ganhando jardas com as pernas, e simplesmente não foi o suficiente aqui. Mas para mim, quem perdeu o jogo foi Andy Reid com suas decisões no quarto período, que me choca, porque Andy Reid geralmente é um treinador muito, muito consistente com suas decisões. Eu achei que ele saiu um pouquinho de suas características aí no quarto período. O meu terceiro destaque vai para o jogo entre o Pittsburgh Steelers e o Baltimore Ravens. A grande vitória de Pittsburgh. Aaron Rodgers jogou bem demais. DK Metcalf. Aaron Rodgers teve 245 jardas em passes para as laterais, né? Dos números pintados até as laterais. 245 jardas. Foi a melhor marca dele desde 2020. Foi de longe o melhor jogo do Aaron Rodgers, na minha opinião, aqui nessa temporada, num momento tão crucial. É para isso
que ele foi contratado, né? E é por isso que ele é um jogador de Hall da Fama, né? Estádio hostil, maior rival aí do Baltimore, do Pittsburgh Steelers. O time estava numa sequência ruim, 5 derrotas em 7 jogos, vinha de uma derrota terrível contra o Buffalo Bills, e o Aaron Rodgers foi lá e apareceu. Dito isso, a gente teve jogadas controversas aí nessa partida, e eu gostaria de destacar aqui o touchdown que não foi, né, do Isaiah Likely, que se tivesse sido, provavelmente o Baltimore Ravens teria vencido o jogo. A regra precisa ser mudada, porque olhando na regra do que constitui uma recepção, tudo indica que a arbitragem acertou na decisão de anular o touchdown. O problema é que aquilo é controle da bola, claramente ele estava com controle da bola, 2 pés no gramado, Isaiah Likely, ele estava esticando o braço com controle da bola, usando o corpo como escudo para o defensor não poder alcançar a bola. Então é claro que ele tem controle e 2 pés no gramado. E isso deveria ser um touchdown. Mas a regra diz que você tem que ter, número 1, controle da bola, número 2, 2 pés no gramado, e número 3, um football move depois que você tem 2 pés no gramado. E aí que eu acho que a NFL poderia mudar essa regra, especialmente para situações dentro da end zone. Se o cara tem controle da bola e faz um football move, mesmo sem ter os 2 pés no gramado, no primeiro passo ele já fez um football move, ok, então ele já tem o football move, agora ele só precisa de mais um pé, 2 pés já é uma recepção, é justo. Controle da bola, o cara tá assim com a bola, é óbvio que ele tem controle da bola, né? Não, ele tem que ter 2 pés e depois ele tem que fazer assim com a bola. Essa é basicamente a regra, né? Um football move é um terceiro passo ou fazer alguma coisa mexendo a bola ou virando, alguma coisa que mostra que você já meio que guardou a bola, tá? Então, olhando na regra, é difícil culpar aqui a arbitragem, né? Porque, de novo, 2 pés depois football move. Eu acho que a NFL tem que olhar novamente nessa regra, porque quando a gente vê que o cara agarra a bola, ele agarrou a bola, né, por cima da cabeça, assim, né, assim, ele subiu para agarrar a bola, depois ainda esticou os braços, isso demonstra claramente que ele está com controle da bola, e 2 pés no gramado na end zone, deveria ser o fim da jogada com o segundo pé na end zone. Então vamos ver se a NFL muda essa regra, porque, sinceramente, eu vi controle absoluto, 2 pés na end zone, deveria ser um touchdown. Então, sinceramente, eu acho que essa regra será mudada. Mas grande vitória aí dos Steelers, que estão em primeiro lugar aí na divisão. O Baltimore Ravens 6-7, junto com o Kansas City Chiefs e junto com o Miami Dolphins, né, que venceu 5 dos últimos 6 jogos. Que temporada aí para Ravens e Kansas City Chiefs. Na posição número 4, eu queria destacar o jogo entre os Jaguars e os Colts e a fase do Indianapolis, né? Que coisa simplesmente triste, 4 derrotas nos últimos 5 jogos, e o que mais chama atenção aqui nessa partida, infelizmente, é a lesão do Daniel Jones. O Philip Rivers está treinando lá com os Colts, passando por uma peneira para ver se ele vai ser contratado para o practice squad, né? Ele que não joga desde 2020. Riley Leonard, que é o reserva, também está machucado. A situação na posição de quarterback para Indianapolis está realmente infernal, tá? Mas mais uma derrota, a 11ª seguida dos Colts em Jacksonville, né? E o Jacksonville Jaguars tem 4 vitórias consecutivas. Mas, cara, é impressionante aqui a queda dos Colts. Eu, sinceramente, não tô surpreso com uma queda. Eu vi esse time como uma equipe de 8, 9 vitórias no início da temporada. Mas o time começou 7-1, todo mundo ficou em choque. Né, um ataque produzindo mais do que 30 pontos por jogo, com o Daniel Jones, que nunca foi um grande quarterback. Ele meio que voltou ao planeta Terra aqui nas últimas semanas, mas agora se machuca,
Você tem o Anthony Richardson, que tá machucado, tá na lista dos contundidos, Riley Leonard machucado, como eu disse, agora Philip Rivers vai ser uma opção, então realmente é uma situação difícil, e apenas 2 times na história da NFL começaram 8-2 ou melhor, e ficaram fora dos playoffs. Os Raiders de 95 começaram 8-2 e terminaram 8-8, e o Miami Dolphins de 1993 conseguiram não ir para os playoffs depois de começarem 9-2. Foi muito esforço, precisaram de muitas vitórias de outros times, mas eles conseguiram não ir, perdendo os últimos 5 jogos depois de uma vitória bem emocionante contra o Dallas Cowboys no Thanksgiving. Né? Os Cowboys não perderam mais nenhuma partida naquela temporada, ganharam o Super Bowl e os Dolphins não ganharam mais. Só uma lembrança aqui afetiva, uma lembrança realmente maravilhosa, o que foi aquela temporada de 93 no meu jovem coração, não é verdade? Mas, enfim, Jonathan Taylor não correu bem com a bola, apenas 74 jardas nessa partida. E agora os Colts não tem quarterback. Então tem o Jonathan Taylor desacelerando, não tem quarterback, você tem o Sauce Gardner machucado. Eu não ficaria surpreso se Indianapolis perdesse o restante de suas partidas, infelizmente. Mas eu queria tirar o chapéu aqui para os Jaguars nesse jogo. Os Jaguars estão em primeiro lugar, 4 vitórias consecutivas. Então Houston, 5 vitórias seguidas, Jacksonville, 4 vitórias consecutivas. Trevor Lawrence jogou bem na semana passada, mas foi contra os Titans e jogou bem novamente, soltando a bola, cara. 175 jardas em bolas que viajaram pelo menos 10 jardas. Segunda melhor marca dele nessa temporada. 6 de 8, 123 jardas em situações de terceiras descidas. Esse é o Trevor Lawrence que precisa aparecer para o Jacksonville Jaguars vencer a sua divisão. Tá? Então vamos ver se ele consegue dar uma engrenada. Então coisas excelentes de Jacksonville, tá parando o jogo terrestre e o Indianapolis Colts fica no outro lado do espectro, infelizmente. E o meu último destaque, ainda vai ter uma menção honrosa, ok? Vai para a vitória dos Chargers em cima do Philadelphia Eagles. E o que eu notei nessa partida foi que de um lado a gente tinha um cara com uma mão quebrada, sendo pressionado em todos os snaps. O Justin Herbert foi pressionado em 54% dos dropbacks, né? O segundo quarterback mais pressionado dos Chargers dos últimos 20 anos. Ele foi sacado 7 vezes. Nunca tinha sido sacado tantas vezes num jogo de futebol americano. Os recebedores não conseguiam se livrar da marcação. Ele teve 2 turnovers. Teve menos do que 150 jardas na partida. Mas, cara, ele correu para 66 jardas. Ganhou jardas no improviso, na raça, quebrando tackles, num jogo físico em que ele não tinha a mão esquerda, basicamente, né? Que ele estava nitidamente machucado, estava doendo. E mesmo assim, o cara conseguiu conduzir a sua equipe à vitória. Na reta final da partida, empatou o jogo, na prorrogação, conduziu seu time a um field goal, num jogo em que a defesa dos Eagles estava voando para todos os lados. Todos os setores da defesa de Filadélfia jogaram muito bem. Então, esse é um quarterback. Do outro lado, a gente viu um Jalen Hurts com 5 turnovers, que foi a pior marca de um jogador dos Eagles desde 1999, quando Donovan McNabb também teve 5 turnovers. Mas interceptação aí na reta final. Mas o que me chama a atenção, ó, você tem uma interceptação na linha de 1 jarda. Você tem outra interceptação na linha de 17, que foi naquela jogada louca no segundo período, que teve 3 turnovers na mesma jogada. Interceptação, né? Aí fumble forçado, bola recuperada pelo Jalen Hurts e ele sofre fumble. Ele teve 2 turnovers na mesma jogada. Uma coisa simplesmente bizarra, né? Além desses 2 turnovers, eu queria destacar uma primeira pro gol no segundo período, que o time estava na linha de 2 jardas, tem o tush push, tem o Saquon Barkley, até correu na primeira descida,
mas corre 3 vezes com a bola, porque o jogo terrestre estava funcionando. Então o Kevin Patullo enchia a casa dele de ovo outro dia. O torcedor do Philadelphia não pode fazer esse tipo de coisa, né? O torcedor do Philadelphia é muito frustrado com o Kevin Patullo. Mas ele não fez nada para apaziguar os ânimos lá em Filadélfia com algumas chamadas. Eu achei que o Philadelphia poderia ter corrido mais com a bola. Então, o que me chamou a atenção aqui foi os vacilos na red zone, né? As chamadas do Kevin Patullo e simplesmente 2 quarterbacks meio que em lados opostos do espectro. Um totalmente baleado, machucado, fazendo o possível, e aí o outro cometendo erros, e vários erros nessa partida, né? Jalen Hurts prejudicou demais o Philadelphia Eagles. Os Eagles tinham vencido 31 jogos seguidos, quando cederam menos do que 20 pontos no tempo regulamentar. E, como eu disse, né, Jalen Hurts, 5 turnovers, pior marca de um jogador dos Eagles desde 1999. Então, parabéns para os Chargers, né, venceram na raça aí do Justin Herbert. E Philadelphia passa por um momento conturbado, 3 derrotas seguidas. A gente lembra o que aconteceu em 2021. O time começou 10-1, perdeu 5 dos últimos 6 jogos, vestiário estava desequilibrado e, de novo, o vestiário não está mil maravilhas e o time perde pelo 3º jogo consecutivo. Tem uma derrota a menos apenas que o Dallas Cowboys. Ainda é favorito para vencer a divisão, mas essa divisão ainda tá em aberto, tá? Então, grande vitória aí dos Chargers, derrota terrível aí para Philadelphia. E finalmente só queria destacar rapidamente aqui a vitória do Green Bay Packers, né? E a evolução do ataque dos Packers e do Jordan Love, que parece que na segunda metade da temporada joga muito bem, tá? Ele teve mais um grande jogo, são 4 touchdowns de pelo menos 20 jardas nas últimas 2 partidas, mas para mim um diferencial tem sido o grupo de wide receivers, especialmente o Christian Watson, que teve mais um jogo de touchdown. Ele teve 2 TDs nessa partida aí contra o Chicago Bears, 5 touchdowns recebidos desde a semana 11, tem feito toda a diferença, especialmente na ausência do Tucker Kraft, que já tá fora há um bom tempo, mas esse é o tipo de jogador que precisa aparecer, um cara de velocidade, foi uma escolha alta em draft alguns anos atrás, e ele tá dando conta, né? Do outro lado, Caleb Williams com uma interceptação terrível na reta final. Eu temo que esse tipo de decisão vai prejudicar o Chicago Bears aqui nessa reta final e que os Bears ficarão fora dos playoffs por causa desse tipo de decisão. Eu sei que o Caleb Williams já venceu alguns jogos na reta final. Os Bears já venceram várias partidas na reta final. E a gente tem que tirar o chapéu também. Mas, cara, esse tipo de lance parece que surge com uma certa frequência na vida do Williams. Sai do pocket, força o passe. Isso não funciona em dezembro e em janeiro, se você quiser levar o seu time para a pós-temporada. Vamos ver o que acontece aqui nas próximas semanas, ok, my dears? É isso aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Não se esqueça de seguir o Jovem Canal. Um abraço. Tchau!